Ninguém suicidou? Graças a Deus. Olha o Júlio. Já me deu um relatório. Quem que é o querido que eu esqueci o nome, para quem eu passei o e-mail com os arquivos? Foi o Júlio, é outro nome. Você. Olha, eu deixei hoje lá. Lá não, tá aqui. No final do meu pendrive de novo. Eu montei uma pasta para vocês que se chama Portfólio Saúde. Tem alguns artigos que eu achei mais interessantes da última palestra e outros sobre a saúde mental do pastor que eu separei. Se vocês tiverem interesse, vai estar lá à disposição. Tudo bem, meninos? Ok. Então vamos lá. Hoje, antes de começar, só um adendo. Semana passada, muitas pessoas me procuraram, eu também tive uma procura grande por e-mail, perguntando o seguinte: Natália, você disse muitos números. É que a gente repete tanto que acaba guardando, né? Não tem nada de extraordinário. Mas aí isso quer dizer, então, que porque eu tenho isso, então necessariamente eu vou ser deprimido, tenho depressão? E a resposta é: semana passada foi tudo muito corrido, né? Hoje eu estou mais, pisei no freio hoje, para falar com vocês, tá? A questão dos números, eu acredito que nós temos que ver as estatísticas com muita crítica. Os números são aquilo que apontam para que, de maneira populacional, nós consigamos rastrear aquelas criaturas que têm maior chance de ter um determinado problema. Mas isso não é sinônimo de condenação. Então, se eu estou, por exemplo, eu mesma, se eu for olhar ali na estatística para depressão, eu sou mulher, tenho uma carreira estressante, tenho vários fatores. Então, isso me aumenta a chance. Mas isso não é igual a estar condenada a ter depressão. Tudo bem? É só esse esclarecimento que eu achei que faltou. Tá? Eu vou tentar fazer o tema de uma maneira breve e ver se a gente consegue deixar uns minutos para dúvidas, se vocês tiverem, tá bom? Então vamos lá, deixa eu só me ambientar. Que bonitinho, esse vai melhor que o outro. Então vamos lá. Hoje o tema é a saúde mental do pastor. Vocês perceberam que eu trouxe esse desenho aqui, né? O pastor como um super-homem. Por vezes, a impressão que eu tenho de ouvir o relato de alguns amigos pastores e de ler esses tantos artigos que eu li também, é que o pastor, ou ele acaba se enxergando, ou existe uma expectativa de que ele seja um super-homem. Uma das pessoas mais descrentes de Deus foi quem trouxe esse conceito de super-homem. Foi Nietzsche, o filósofo Nietzsche. E ele dizia que a humanidade estava, por conta do nosso funcionamento, fadado a inventar e produzir super-homens. Mas que isso não daria certo, que isso seria um fracasso. E essa é a maneira como eu tenho visto essa questão. Eu penso que o pastorado, ele tem 6 papéis centrais. Vejam, eu estou dizendo do ponto de vista de saúde mental, esse é o meu enfoque, tá bom? Dos outros enfoques não é minha área. Seguinte, 6 papéis centrais. O primeiro, ele tem um papel ritualístico. Em relação a quê? Ao batismo, às cerimônias, né? A uma apresentação de uma criança, à Santa Ceia, ao casamento. E por que eu estou apontando isso? Porque cada um dessas cerimônias vem com uma gama de emoções, não vem? Um funeral, por exemplo. Então, cada uma dessas questões vem com uma gama de emoções. O segundo papel, eu considero como pastoral. Não que os outros não sejam, tá? Mas o que é que a gente quer dizer com pastoral? Quer dizer o seguinte: esse tempo que o pastor, então, usa para interagir com os irmãos, para aconselhar e para visitar. Um dos artigos diz que os pastores daquele estudo, eu acho que foi esse primeiro aqui, esse artigo aqui de 2013, diz que os pastores envolvidos nesse estudo tinham uma média de 20% do seu tempo semanal dedicado a isso.
aspecto pregador, o aspecto de púlpito, o aspecto em que o pastor é alguém que é um guia, é uma inspiração para aquela comunidade, também tem que preparar uma série de mensagens espirituais para levar essa comunidade. Este é um aspecto que esses pastores estudados nessa pesquisa aqui disseram levar por volta de 1/3 do seu tempo nessa atividade. Eu não sei se bate aí com os pastores que já estão ativos, mas desse estudo aqui. E um outro papel central do pastor é o papel de educar, chamado como professor. Professor de quê? De educação, de fornecer educação e informação numa série de áreas, entre elas a saúde. Quantos de vocês já ocupam ou ocuparão o púlpito para pregar, né, sobre temas de educação? Outro aspecto é o aspecto organizador. Então, o pastor, como aquele que facilita a ocorrência das atividades naquele campo. E por último, o sexto aspecto é o aspecto administrador. Então, as questões administrativas, ele está envolvido nas questões administrativas em relação ao prédio, em relação ao orçamento, em relação à equipe. Muita coisa, não é mesmo? Muitos aspectos. Mas o ponto... eu acho que tem alguma coisa na minha mão, não é possível. Onde que eu aponto que não está indo? Tá ligado? Obrigada. Só que o ponto é que não só esses papéis vêm com o pacote de ser pastor, mas também outros aspectos. Quais eles? Um dos aspectos que eu queria ressaltar para vocês são as situações adversas em que o pastor passa. Quais são eles? Por exemplo, quais são elas? Papel da igreja, você lidar com o papel da igreja na comunidade, os problemas de orçamento, essas emoções distintas de um nascimento, de uma doença, de uma morte, de um casamento, né? Tem colegas meus que falam assim, olha, eu estou aqui nesse casamento, mas eu acabei de sair de um funeral. Né? Coisas muito extremas. E esse foi o dado que me deixou mais perplexa. Os pastores são, nesse estudo americano, diz que dois estudos eu encontrei. Um com a estatística de 25% e outro com a estatística de 33%. Dizendo que os pastores são o primeiro apoio e ajuda buscada por quase 25% das pessoas com transtorno mental grave. Vocês tinham ideia disso? Porque eu não tinha. Em números, não. Eu tinha uma percepção, né, da prática, mas em números eu não fazia ideia. Ou seja, é muita coisa. Vocês vão estar na posição de primeiros respondedores da crise, antes mesmo de mim, da psiquiatra. Tudo bem? Esse é um dos fatores envolvido na profissão de pastor. E outros fatores são um cotidiano muito ocupado, uma agenda muito fragmentada, variada, e esse aspecto aqui eu sublinhei porque isso vem muito citado nos artigos. Pouco previsível. Uma agenda muito pouco previsível é a agenda de um pastor. E isso tem o seu impacto. Próximo, passa para mim, por favor. Como se fosse só aqueles aspectos, mas não, nós temos mais aspectos que eu quero contextualizar com vocês. Nós temos também as expectativas. Aqui é uma charge, claro, né, para dar uma descontraída. Vocês já perceberam que eu gosto de dar uma descontraída. Aqui tem uma charge dos irmãos da igreja. O pessoal do fundo consegue ler? Sim, então não preciso ler. O pessoal do fundo? Então, ok. Então, a gente tem muitas expectativas. Próximo, por favor. A gente tem muitas particularidades. E a primeira que eu elenco são as expectativas da comunidade. Existe no trabalho do pastor, por vezes, uma sensação, uma percepção de que o pastor, e não só o pastor, mas também a sua família, é uma família santa. Santa e sem fraqueza. Ou não? Sim ou não? Sim. Sim, existe
existe essa expectativa. E muitos dos pastores acabam pegando essa expectativa e introjetando como uma própria expectativa. Ou seja, preciso ser dessa forma. Não estou dizendo que não é para ter uma vida, não é isso que eu quero dizer. Mas o que eu estou acentuando é o sem fraqueza. É essa parte. Por quê? Porque isso leva boa parte dos pastores a se isolar e assumir uma dinâmica que eu chamo de unilateral. O que é essa dinâmica? Sou pastor, estou em prol das ovelhas, ajudo as ovelhas, mas é só daqui para cá. Daí para cá não pode vir ajuda. Uma dinâmica unilateral. Então, um entendimento de que talvez o pastor precise de menos apoio que as outras pessoas. E uma evitação de confiar os seus problemas a outros. Uma das coisas que vem mais junto dos artigos, que também é outra coisa que vem bem repetitiva nos artigos, eu só selecionei os melhores para vocês, mas se vocês quiserem todos, tenho todos, eu dei uma porção deles. Diz isso, o pastor é alguém muito solitário, com poucos confidentes. E um dos motivos para explicar são esses. E existe também, como eu estava dizendo, uma expectativa muito grande, da mesma forma, da família pastoral. A família pastoral é um agrupamento de pessoas extremamente vulnerável e visível. Muito visível a família pastoral. E junto com essa visibilidade vem também um pacote de expectativas, que eles sejam santos sem nenhuma fraqueza. Certo? O outro aspecto muito particular, peculiar da vida de um pastor, é a convicção do chamado de Deus. Sim ou não? Sim. Sim. Ter convicção de que você foi chamado para esse ministério para o qual você está se preparando. Essa convicção vem de um desejo de servir, vem da sua experiência, mas de certa forma, essa convicção do chamado, socialmente, ela acaba sendo reafirmada pela comunidade, não é? A comunidade, então, te respeita como pastor, então existe uma reafirmação do seu chamado. Essa questão da convicção do chamado de Deus é uma particularidade que lá na frente nós vamos ver que pode ser um dos aspectos também a ficar balançados quando as coisas não vão bem. Passa para mim, por favor. Eu estou tentando, mas não está indo. Ai, agora foi. Outra particularidade, o estresse. O estresse que as interações emocionais pode causar. Não só do ponto que eu já apresentei para vocês, que é da questão de lidar com esses altos e baixos, né, das emoções e das cerimônias, mas também no dia a dia. No dia a dia, muitos problemas com irmãos, né, problemas de relacionamento, de discórdia, de desentendimento, isso pode ser algo bastante cansativo, como também vocês que terão as ovelhas que são minhas pacientes ou potenciais. Eu quis trazer esses números para vocês porque eu também não tinha ideia, eu tinha uma estimativa, mas não sabia que era tanto assim. Pra vocês terem ideia, nesse estudo, 2 em 5 pastores já tiveram alguém, um membro da comunidade com transtorno mental grave. Bastante coisa. 2 em 3 pastores já lidaram com algum membro suicida, com comportamento suicida. Vocês acham bastante? Eu fiquei assustada. Sim, eu também achei. Como médico, assustei. 2 em cada 5 pastores alegaram tomar mais, a sua agenda é tomada pelo menos por mais de 10% do seu tempo em intervenção de crise das pessoas com transtornos mentais. Bastante coisa. E imagine você lidar com tudo isso, então tá nessa resposta, nessa posição de responder às necessidades emocionais, tendo uma agenda muito ocupada e imprevisível. Olha que maravilha. Mas esta é a realidade. Né? Então esse é um outro aspecto. Opa! Esse é outro aspecto também. Uma outra realidade que eu tenho visto é o que eu chamo de um certo analfabetismo
O que eu quero dizer com isso? Primeiro, do pastor, como eu disse na última palestra, espera-se o quê? Espera-se basicamente o que está nesse quadro aqui, superior. Então, espera-se identificar o problema, ter um conhecimento sobre as causas, ter um conhecimento sobre a questão do estigma e ser um apoio, e espera-se o quê? Encaminhamento. Isso que se espera. Tudo bem? Fiz um rápido resumo aí em 4 linhas para vocês. Agora, o que se vê? Se vê nos estudos outra coisa. Pastores com dificuldade para entender como encaminhar os irmãos que têm transtorno mental, a dificuldade de perceber que não deveriam tratar, vulgo manejar, no sentido de tratamento, tá? Não estou dizendo de aconselhamento, 2 coisas diferentes. De tratamento dos casos de depressão, 20% dos pastores desse estudo do meio acreditam que eles deveriam tratar a depressão. Eu fiquei bem assustada com esse número. E uma dificuldade de aceitar o modelo médico para o tratamento da depressão. O que a gente vê, vocês estão lembrados que eu disse da importância até disse da questão do curso de aconselhamento que vocês têm aqui, da relevância? Este artigo aqui, o segundo, esse daqui, diz exatamente do diferencial dos pastores que têm essa formação. Diz o seguinte, que pastores que têm outras formações além do teológico e citam o aconselhamento como uma delas, têm uma maior chance de fazer encaminhamentos assertivos. Certo? Não sei se tem alguém que coordena a parte do aconselhamento e vai fazer faz propaganda do meu curso. Né? Então, quer dizer, tem maior chance dos encaminhamentos assertivos. Agora, tudo isso que eu estou dizendo para você, aqui vai um trechinho que eu não consegui nem transformar em palavras. Um trechinho seguinte, a gente corre um risco hoje, dia a dia. Eu tenho acesso a uma pequena quantidade de informação e isso é suficiente para, então, estou expert no assunto. Então, é isso que esse trecho nos alerta. Às vezes, um pequeno conhecimento é uma coisa perigosa, é algo perigoso. Então, o que eu estou querendo dizer? 1, 2 palestras aqui não resolvem, não nos deixam plenamente capazes e super entendidos para, então, totalmente qualificados, não para tratar, porque o pastor não trata, mas no sentido de, então, dar conta dos desafios plenamente com 2 palestras aqui. Eu gostaria de lembrar isso para vocês. Eu nem tenho essa expectativa de que estou fazendo isso. A minha expectativa e intenção é de abrir a mente de vocês para que vocês fiquem mais sensíveis e aí cada um para os seus caminhos, dentro do que o curso oferece, né, possam aprofundar e se prepararem para algo que é tão relevante. Então, existe um certo analfabetismo em saúde mental. Agora, existe uma equação, e é aquilo que a gente vai falar especificamente para vocês. Vocês acham que o pastor pode sofrer um processo de esgotamento profissional? Sim ou não? Sim. Sim, ok. Isso na literatura é conhecida como burnout. Burnout significa esgotamento. É aquela ideia de ter trazido uma figurinha, pegando fogo, certo? Pegando fogo, essa é a ideia. Eu acho até que esgotamento não é uma boa tradução, mas é a tradução mais utilizada. Então, existe um processo de esgotamento. E, especificamente em relação aos pastores, existem poucos e tímidos estudos. Por exemplo, no meu mestrado eu estudo o esgotamento dos professores. Não de teologia, claro, mas são os professores do ensino fundamental. Existe uma literatura bem ampla sobre isso. Mas quando eu fui procurar sobre os pastores, não existe. Sabe quantos estudos adventistas eu achei, artigo publicado? Quantos? Nenhum. Isso não quer dizer que não tenha, tá dizendo? Artigo, pode ser que tenha defendido uma dissertação, de repente isso não virou um artigo. Mas artigos, se você fizer uma revisão na literatura, dos bancos, PubMed, enfim, não tem. Não tem nenhum. A gente tem de pastores da Assembleia de Deus, de pastores da Presbiteriana,
Poliana, né? E ainda tímido, viu? Um ou outro, não é muito. Pouquíssimos. Até fiquei pensando, nossa, será que ninguém vai se interessar por estudar sobre isso? Eu fiquei curiosa, né? Estudar sobre o processo de adoecimento, de esgotamento que alguns podem passar. Então, o que acontece? Qual que é a equação, né? O que tem, por enquanto, do que se pensa para que um paciente, foi ótimo, para que um pastor possa entrar no processo de adoecimento. Então, primeiro, 2 aspectos. O primeiro deles, uma rotina de alto esforço e muitas demandas. O que eu vi de mais ligado? Primeiro, muita sobrecarga de trabalho com recurso insuficiente. Segundo, alta responsabilidade. Terceiro, manejo de muitos conflitos entre os irmãos, alvo de muitas críticas e de altas expectativas. Quarto fator é o que eles chamam de vigor. O que é o vigor? É uma postura de intenso compromisso, mas com muito perfeccionismo. Quinto, imersão. O que se entende por imersão? Uma postura no ministério de uma necessidade de aprovação e muita competitividade. Então, esses são fatores que vão potencializar a equação, que eu já vou dar o resultado da equação. Outro fator, baixa recompensa. Pastores que sentem que são ou pouco remunerados, ou mais do que isso, que eu tenho visto, pouco reconhecidos, um dos ingredientes. Para que a gente tenha, então, uma somatória e possa ter o quê? Um prejuízo. Um prejuízo na saúde física e na saúde emocional. Isso que vocês acabaram de ver... Ixi, não. Isso que vocês acabaram de ver pode dar alguns desfechos. Boa parte de vocês, graças a Deus, vai ter um desfecho positivo. Amém? Amém. Amém. Boa parte de vocês vai ter um desfecho positivo. Porque às vezes você pensa, fala de depressão, todo mundo tem. Não é isso. Né? Sempre eu digo, a saúde é um fenômeno mais provável que a doença. Tudo bem? Vocês têm que ter esse conceito, que eu sempre falo nas palestras. Agora, boa parte de vocês também tem um desfecho positivo. Vai desfrutar de uma boa qualidade de vida, vai ter um senso de satisfação pessoal pelo seu ministério, vai ter uma sensação de bem-estar subjetivo. Mas uma outra parte de vocês pode ser que tenha um desfecho negativo. Isso diz respeito àqueles quadradinhos, o que vai tendo mais peso. O desfecho negativo pode ser o quê? Um sentimento de culpa por não fazer o suficiente. Em geral, a evolução começa daí. Ou começar a duvidar. Muitas dúvidas em relação ao chamado, mas muitas, e muitas, e muitas. Isso vai adquirindo uma dimensão muito grande, cada vez maior. Outro desfecho, que em geral é a evolução desse daí, é o que eu acabei de falar, que é o esgotamento profissional. E outro desfecho é a depressão, outra ansiedade, mas a ansiedade não é tão comum, pelo menos pelos estudos. E um outro desfecho são os problemas de relacionamento familiar. Porque, de fato, é uma equação muito complexa para que a gente consiga colocar todas as variáveis. Agora, quando é, então, que o pastor tem uma maior chance de evoluir para o esgotamento profissional? Quais são os primeiros sintomas? Como que é a evolução de uma síndrome de esgotamento profissional? Primeira, olha, para vocês terem ideia, eu estava vindo que nem uma maluca dirigindo o Cevisa para cá, eu sabia que não ia começar às 10h50, e eu estava pensando, quantos pastores eu já atendi no esgotamento? Em 2 anos de Cevisa, eu estava fazendo uma retrospectiva na minha cabeça. Eu acho que eu já atendi 13 pastores. É bastante. É bastante. E a impressão que eu tenho desses 13, eu estou em dúvida se são 13 ou 14, mas não vou contar menos, 13. Desses 13 pastores, a impressão que eu tenho é que tudo começou com isso que eu estou mostrando para vocês.
Eles começaram ou com mais perfeccionismo, com baixo reconhecimento, perderam um pouco o foco, né, ali no ministério, e foi começando com o quê? Primeiro item, exaustão emocional. Todos eles eu vi evoluindo dessa forma. Não evoluindo na minha frente, porque depois é retrospectivo, né? Quando chega para mim, eu tiro a história e vejo a evolução de trás para frente. Primeiro, se começa com uma exaustão emocional. É exatamente o que as palavras querem dizer. Você está exausto, sua mente está exausta, começa uma certa lentificação para pensar, você começa com aquele senso, nossa, antes eu conseguia fazer tudo numa velocidade X, hoje eu faço 1/3 dessa, eu preciso de mais, 3 vezes o tempo que eu precisava para fazer a mesma tarefa. Se começa assim. Depois o que eu vejo é evolução para sintomas físicos. Afinal de contas, a mente, ela é o centro do nosso corpo. A mente, muitas pessoas hoje estão adoecidas aqui, mas vêm para o médico por causa de quê? Sintomas físicos, exatamente, sintomas físicos. Quantas pessoas já passaram por um cardio, por um isso, por um aquilo, e o profissional fala o quê? Coração, 0 bala. Tá tudo 0 bala. Esse sintoma físico que você está tendo não é exatamente físico, não é aí a origem é outra. Então, o que eu vejo é depois uma evolução para sintomas físicos. Então, eu já atendi, agora eu falo só dos pastores, tá? Que eu atendi. Eu já atendi pastor com muito zumbido, olha que interessante. Aí eu atendi pastor com queixa que a cabeça não desligava. Era assim que ele descrevia para mim. Minha cabeça não desliga de jeito, parece que é tipo o barulho que estava aqui, eu falo que fica um barulho assim, não desliga. Essa queixa de zumbido, não sei se coincidência ou não, mas eu já atendi 2 com essa queixa. 2 pastores com queixa de zumbido e que essa questão não desliga. Queixas com muitas dores corporais. Esse eu acho que pelo menos 3 eu me lembro de pronto, com essas queixas bem significativas. Ou seja, o corpo ele vai sofrendo. Então começa essa sensação de exaustão e aí vai indo para o corpo. O segundo estágio de evolução é o que a gente chama de despersonalização. Eu vou explicar. O que é isso? Despersonalização é o estágio em que você tem com o seu trabalho um senso de, primeiro, de cinismo. Vocês já viram pessoas bem cínicas no ministério? Então elas começam a ficar cínicas no trabalho. Impressionante. Cínicas, irônicas. Esse é o primeiro mini estágio aqui dentro desse quadrado azul. Elas começam com cinismo, com ironia, e depois o que eu vejo delas evoluírem é para um senso de que ela e o trabalho são algo tão distantes que ela nem se reconhece direito naquele trabalho. Compreendem? A evolução, então, vai assim, tendo um afastamento tão grande que eu venho ali, sabe, eu atendo aí no serviço, passo uns remédios de vez em quando. Você gosta do que você faz? Faço, eu vivo. As pessoas ficam distanciadas do que fazem. Eu já vi alguns desses pastores aqui, já recebi nesse estágio aqui. Aí, qual é a evolução? O último estágio do esgotamento profissional, então, é a total certeza de que você não está realizado no que você faz. Eu fico tentando me colocar no lugar dessas pessoas, né? Deve ser algo terrível de passar. Eu, pelo menos, gosto muito do que eu faço, graças a Deus. Eu fico pensando assim, como que deve ser você ter que trabalhar, acordar todos os dias para fazer uma coisa para a qual você não sente mais nenhum nível, nenhuma fagulha de realização. Você já pararam para pensar? Deve ser terrível? No mínimo terrível, né?